Então, a Igreja Santuário do Espírito Santo é uma igreja que ela não é católica, mas também não é evangélica, queridos irmãos. Ela não é evangélica também. É uma igreja onde se prega o verdadeiro evangelho, sim. Né? O evangelho pregado na igreja católica, o evangelho pregado na igreja evangélica, mas de uma forma que ela não é disfarçada. Ela é pregada como ela se deve ser pregada. Ela é verdadeira, ela é pura, ela é conduzida pelo próprio Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, usando esse homem de Deus aqui para conduzir. Então, essa é a diferença de igrejas. Aí, muitas pessoas acabam me perguntando, né, queridos irmãos, mas o João Antônio, o pastor, você diz que você já foi católico por muitos anos e que você hoje não é mais católico. E você diz que você e a sua igreja não é uma igreja evangélica. Bom, se você não é católico, você não é evangélico, o que você é então? Você é espírita? Ah, queridos irmãos, quantas pessoas falam, né? Esse homem de Deus fala tanto em espíritos, né? Fala em espírito, fala em vida eterna, fala espírito de luz, espírito das trevas, e anjo da luz, anjo das trevas. Fala tanto em espírito. Então o João Antônio é espírita? Ah, pode passar na cabeça de muitos de vocês, né, queridos irmãos? Sabe, queridos irmãos, vou contar mais uma coisa para vocês. Neste domingo, lá no altar, esse domingo que passou, enquanto uma discípula estava cantando e eu estava ali em frente ao púlpito, o Espírito Santo me deu uma palavra a respeito disso. E eu até chorei naquela hora para mim. E o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, me disse o seguinte, que um espírita, ele não realiza um casamento. Um espírita, ele não consagra o pão e o cálice da Santa Ceia. Um espírita não realiza o batismo do Espírito Santo. Ele deixou claro para mim. E eu fiquei muito feliz, porque isso era uma palavra que eu precisava dizer para vocês. Porque aquelas pessoas que pensam que se eu já não sou mais católico, tá? Se eu falo contra as imagens, contra a idolatria, eu acuso a igreja por estar ensinando errado. Se eu digo que eu não sou evangélico, que eu não estou dentro de uma igreja evangélica, então só restou ser espírita. Mas, queridos irmãos, eu digo para vocês que eu não sou espírita, porque esse homem de Deus aqui, que um dia foi católico e hoje, graças a Deus, não é mais, tá? Graças a Deus não sou mais, e por 1000 razões, e eu tenho falado isso e tenho ensinado isso para vocês, esse homem de Deus, ele não é um espírita. Olha, ter conhecimento do mundo espiritual é uma coisa, porque o reino de Deus, ele é um mundo espiritual, porque Deus é espírito. Então, sabedoria vem de Deus, conhecimento vem de Deus, é o Espírito Santo que nos traz. Quando eu fui batizado pelo Senhor Jesus, e o Senhor Jesus colocou o Espírito Santo em mim, esse é o verdadeiro batismo, o Espírito Santo foi me capacitando ao longo dos anos. E ao me capacitar, o Senhor Jesus me deu um ministério. Ele me deu o ministério apostólico, o ministério de ser apóstolo de Cristo. Então, queridos irmãos, além de muitos dons a mim dado, a mim colocado como uma missão, o Senhor me deu o dom da libertação, incluindo o dom de milagres, de bênçãos, de maravilhas, de realizar maravilhas. E me deu um dom de conhecimento da palavra de Deus. E esse dom de conhecimento de Deus, junto com a minha fé e o dom de milagres, é que eu expulso demônios em nome de Jesus. Através da palavra, através da autoridade. Então, eu trabalho sim no mundo espiritual, mas eu não sou espírita. Não sou, nunca fui e nunca serei, queridos irmãos. Queridos irmãos, eu estava
verificando lá na internet, na Wikipédia, sobre o que os espíritas realizam ou não realizam. E eu digo para vocês, os espíritas não realizam casamentos. Não tem casamento no espiritismo. E eu recentemente celebrei um casamento. Os espíritas não consagram a Eucaristia, o pão da Santa Ceia, o cálice. Mas esse homem de Deus aqui consagra uma vez por mês, sempre o segundo domingo do mês. Ele abençoa o pão e abençoa o cálice como o sangue e o corpo de Cristo. Os espíritas não realizam o batismo. Para eles não tem batismo do Espírito Santo. Bom, por que não tem o batismo do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo não está lá. O Espírito Santo não está neles. Porque se o Espírito Santo estivesse neles, eles teriam o Espírito de Deus. E somente o Senhor Jesus pode batizar com o Espírito Santo. Mas esse homem de Deus aqui, esse apóstolo do Senhor Jesus, ele batiza com o Espírito Santo. Quando é da vontade do meu Senhor. Porque é o Senhor Jesus que batiza através das mãos desse homem de Deus. Mas não é quando eu quero, é quando o Senhor quer. É quando é o momento daquela pessoa. E então eu sou o condutor. Através da presença do Espírito Santo em minha vida, se conduz o Espírito Santo a outra pessoa. E aí se torna o batismo no Espírito Santo. Então, queridos irmãos, vamos fazendo comparações com o que esse homem de Deus faz. Com o ensinamento da palavra que esse homem de Deus faz, as orações que esse homem de Deus faz, a consagração do pão e do cálice, o momento de imposição de mãos, o momento até da celebração de um casamento. Queridos irmãos, eu não sou espírita. Fica muito claro isso. Então, aqueles que tinham uma dúvida, tirem essa dúvida da cabeça, tá? Agora, vamos deixar claro, católico eu não sou mais. Aí por que você não é mais católico, João Antônio? Por causa das doutrinas erradas. Quantas adorações, venerações à imagem de santos e santas? Deus condenou, é proibido. E lá é ensinado, e eu não ensino, pelo contrário, eu mostro que estão errados, para quê? Para que as pessoas possam mudar. Agora, João Antônio, então, por que você não virou um evangélico? Bom, queridos irmãos, a igreja evangélica, na verdade não é uma igreja evangélica, são muitas igrejas evangélicas. E cada uma tem uma doutrina, uma forma de ensinar, um pensamento diferente. Algumas tradicionais que vêm lá de fora, outros aqui que estão nascendo, né? Como a igreja Santuário nasceu, mas a Igreja Santuário do Espírito Santo, ela não é uma igreja evangélica. Mas, o pastor, se o senhor está falando que a Igreja Santuário do Espírito Santo não é evangélica, então o que o senhor faz lá? Queridos irmãos, eu sempre falo para vocês, eu prego a palavra de Deus como ela é verdadeira, pura e verdadeira. Eu tenho as orações de cura, as orações de libertação. O Espírito Santo me usa com vários dons. Tem um momento do batismo do Espírito Santo. Tem um momento da consagração do pão e do cálice. Tem um momento da celebração de um casamento. Tem a consagração de um bebezinho que acabou de nascer, a apresentação a Deus com óleo ungido. Isso é o que eu faço. Agora, você prega para quem? Eu prego para você, meu irmão católico, eu prego para você, meu irmão evangélico, e quem sabe até para um espírito que está ouvindo agora, ou qualquer um outro que ainda não tem uma religião definida. Eu prego para todos. E por que eu prego para todos? Porque eu sou cristão. Então, queridos irmãos, vocês querem me definir como é que eu sou? Eu e a Igreja Santuário do Espírito Santo, nós somos cristãos. Porque o verdadeiro cristão é aquele que faz aquela vontade do Senhor Jesus, é aquele que obedece à palavra de Deus, é aquele que segue os mandamentos de Deus e ama o seu próximo. Esse é o verdadeiro cristão. Você não tem que ter uma religião para te comandar. Religião não te leva a lugar nenhum. Ninguém vai ser salvo através da igreja católica, ninguém vai ser salvo através das igrejas evangélicas, ninguém vai ser salvo se um dia você for espírito ou qualquer outra coisa. O que salva é você, é o seu comportamento, é você mudar de vida, você se arrepender dos seus pecados, você se converter. Isso que vai te salvar.
São as suas atitudes, os seus pensamentos. Porque tudo que você faz, tudo que você pensa, nada fica escondido aos olhos de Deus. A Santíssima Trindade, o nosso Deus Pai, o Senhor Jesus o Filho e o Espírito Santo sondam tudo que fazemos. Então, a nossa salvação vem do nosso arrependimento. Se nós nos arrependermos, você pode ter certeza que uma hora o Senhor Jesus vai te batizar. O Senhor Jesus vai te colocar o Espírito Santo em você, e quando o Espírito Santo entrar dentro de você, tenha certeza, seus pecados foram perdoados. Tenha essa certeza, porque é bíblica. Muitas promessas de Deus falam sobre isso. Quando o Espírito Santo vier, não mais verei os vossos pecados, porque eu virei e farei morada em vós. Eu farei morada em vós. Então, Deus não habita em templos pecadores, a não ser que Deus perdoe, a não ser que Deus purifique, que Deus lave, que Deus limpe aquela podridão, aquela sujeira do pecado. Vocês estão entendendo? E hoje, queridos irmãos, quando eu preguei, não canse de pregar, quando eu falei da carta de Timóteo, o apóstolo Paulo estava ensinando ao seu discípulo Timóteo a não desistir, a não cansar de pregar. E é o que eu tenho feito, sabe, queridos irmãos? É o que eu tenho feito, tá? Paulo falou claro, proclama a palavra, Timóteo, proclama a palavra, convence, repreenda com toda a autoridade, exorta com toda a paciência e com a preocupação de ensinar. E é isso que eu tenho feito, queridos irmãos. Eu não canso de pregar a palavra para vocês. Eu me esforço mais para tentar convencer vocês. Repreendo toda e qualquer religião que estiver fora das Sagradas Escrituras. Tudo que estiver fora das Sagradas Escrituras, eu repreendo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E com muita paciência e com muita preocupação, eu tenho de ensinar vocês. Esse é o verdadeiro cristão. Vocês estão entendendo, queridos irmãos? Então, tira essa dúvida. Esse homem de Deus não é mais católico, não se transformou em um evangélico e não é espírita. Ele é um verdadeiro cristão do Senhor Jesus. O homem que segue os mandamentos da lei de Deus, desde Gênesis ao Apocalipse, ensinando a vocês. E vocês sabem por que eu falo sobre idolatria? Eu vou dizer para vocês. Um dia, eu conversei com o Senhor Jesus e eu falei assim para ele: Senhor, os meus irmãos católicos, eles não gostam quando eu falo sobre idolatria, sobre as imagens, Senhor. Senhor, lá na Rádio Serrana, o Senhor quer que eu pare de falar sobre idolatria, Senhor? Sabe o que o Senhor Jesus respondeu para mim, queridos irmãos? Olha, sabe o que ele respondeu para mim? Ele respondeu assim: não, você não deve parar de pregar. Você deve continuar pregando, ensinando sobre idolatria. Porque através da sua pregação, muitas famílias inteiras vão se converter. Vocês entenderam, queridos irmãos? Essa palavra veio do Senhor Jesus para mim. E se ele me batizou, se ele me capacitou, ele me coloca com uma pessoa, como um apóstolo dele, com um homem que está preparado para pregar o evangelho, um homem para orar para a cura, para a libertação do espiritual, um homem que é conduzido pelo Espírito Santo para o verdadeiro batismo. Se ele me preparou para tudo isso, eu não posso deixar de repreender, de ensinar vocês que estão na idolatria. Vocês devem abandonar todo esse tipo de idolatria, jogar todas as imagens fora. A palavra diz: pega tudo e joga fora como imundície. Está escrito lá no profeta Isaías: pega tudo e joga fora como imundície. Então, queridos irmãos, eu estou ensinando vocês. E estou repreendendo as igrejas que fazem errado. Sabe? Tem igrejas que só sabem pedir dinheiro. Só sabe pedir dinheiro. Estou falando de muitas igrejas, tanto da católica como das evangélicas. Principalmente das evangélicas. Só sabe pedir dinheiro, 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 dinheiro. Mas Deus não fala isso. Olha, na Igreja Santuário do Espírito Santo, eu não peço nem o dízimo e nem a oferta. Eu sei que o dízimo é lei de Deus e a oferta é dada de coração. Mas o meu Senhor Jesus falou assim: não peça, mas ensina. Ensina a eles a importância do dízimo e da oferta. Ensina a eles. E é isso que eu faço. Agora, tem igrejas que fazem promessa,
que quanto mais você dê para Deus, mais você vai receber. Sabe o que Deus quer de você? Não quer dinheiro não, Ele é dono do ouro e da prata. Deus é dono do ouro e da prata. Deus quer o seu coração, quer o seu amor para com Deus e para com o seu próximo. É isso que Deus quer de você. Amém, queridos irmãos?